O Vôlei Renata não deu chances para o Climé de Atibaia, conquistou a primeira vitória jogando em casa no último sábado pelo Campeonato Paulista para mais de 2.000 pessoas no ginásio do Taquaral. Parciais de 25-16, 25-14, 25-22, placar de 3-0 para o Vôlei Renata, que volta à quadra na próxima quarta-feira contra o Suzano, jogando lá na Grande São Paulo às 7 da noite. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento super... Toque de Ouro, com André Heller. Muito bem, chegamos com o Toque de Ouro dessa segunda-feira com o André Heller, já está com a gente, André Heller, nessa segundona. Ele não liga muito pro frio, né, que ele é do sul, né? Acho que não, né, André? Boa tarde, tá tudo bem com o amigo? Boa tarde, Cabela, tudo bem, meu amigo? Olha, eu tô rindo aqui porque você acabou de dar uma informação falsa, meu amigo. Eu sou um gaúcho falsificado. Ah, é? Eu detesto frio, meu amigo. Eu detesto frio. Fujo do frio. A gente tá discutindo aqui que tá muito frio, volta, vai, esquenta e esfria, esquenta e esfria. A previsão para hoje à noite é de abaixo de 10 graus, vai estar gelado pra caramba. Inclusive tem jogo do Corinthians em Itaquera, a gente tava comentando aqui. Imagina o frio que não vai estar lá em Itaquera hoje à noite, né? Falei, vou cutucar o André, né? O André é lá de baixo, olha, né? Deve gostar do frio. Olha, meu amigo, eu sou lá do sul e eu lembro da minha infância e juventude de usar uma peça de roupa que a gente chamava de ceroula por baixo das calças, meu amigo. Eu usava duas, inclusive, Puxa. Porque eu detesto frio. Então vamos esquentar o papo, Vamos falar um pouquinho do Vôlei Renata, que depois de perder a primeira em casa, ganhou fora e veio conquistar a segunda vitória em casa novamente, a primeira, né, jogando no Taquaral. É uma volta por cima aí do Vôlei Renata, né, André? Ah, exatamente, Cabela, né? Anteriormente nós já havíamos falado sobre isso. Não foi uma estreia que o time desejava, que o público desejava, que todos, né, na verdade, gostariam de uma estreia melhor e, sobretudo, com vitória. A gente sempre fala que começar com o pé direito é sempre melhor, mas, na verdade, o esporte não é matemática, né? Então, começamos com uma derrota, mas é um processo inicial de uma nova equipe, de um novo grupo, com muitos integrantes novos, e a equipe está se construindo. Conseguimos já no segundo jogo uma vitória bem árdua, uma vitória difícil contra a equipe de Araçatuba, e depois viemos para casa, né, que primeiro jogo, aliás, segundo jogo aqui no Taquaral, na verdade, a primeira vitória no Taquaral de 3-0, uma vitória com convicção, com propriedade, e a tendência é realmente a equipe evoluir, porque começa a tomar corpo em todos os sentidos, começa a entender qual a característica de jogo, quais são as forças, quais são as fraquezas, quais são os pontos que precisam ser trabalhados e aprimorados, e a equipe vai construindo uma identidade. Conseguiu uma vitória com muita convicção, e agora o próximo jogo, um jogo complexo, difícil, contra a equipe do SESI já essa semana. São 2 jogos essa semana, e nesses 2 jogos é aquela afirmação, né? Quarta-feira tem Suzano, depois tem o SESI, e esses 2 jogos, principalmente, como você já frisou, o SESI pela frente, que é o grande adversário do Vôlei Renata, principalmente nos últimos anos, numa semana 2 jogos seguidos assim, já deixa a equipe, por um lado, mais unida, por um outro lado, mais desgastada também, né, André? Exatamente, Cabelo, mas nós temos o costume de enxergar o copo meio cheio, sabe? Por mais que há o desgaste do jogo, do treino, da concentração, né? O jogo nunca é na intensidade de um treino, então
O jogo envolve sempre uma questão emocional um pouco maior do que a rotina de treinamento, mas também esses 2 jogos na semana, também ele nos dá o repertório, nos dá a experiência que a gente precisa adquirir, sabe? Afinal de contas, depois a equipe vai jogar uma Superliga e muitas vezes vai ter que fazer 2 confrontos difíceis na mesma semana ou num período curto de tempo. Então, é a hora de acontecer isso, é a hora também de testar a equipe nesse sentido, uma demanda um pouquinho maior da questão física, tática e técnica, psicológica, mas também, Cabela, esses 2 jogos da semana nos dão a possibilidade de entender qual é o nosso grupo, qual é a nossa capacidade de jogarmos com um time diferente do outro, né? Temos só um time titular ou temos 12 atletas que podem ser titulares? Então, isso é muito importante, vai enriquecendo o repertório da equipe, vai testando a equipe, e a equipe, a partir do feedback que essas possibilidades nos trazem, também vai adquirindo a possibilidade de aprimorar essas questões no próprio treinamento. André, boa tarde, é o Carlão que está falando. Você que gosta muito desse assunto da psicologia no esporte, eu também sou um entusiasta disso, né, destas séries do Netflix principalmente e tal. Como que é o trabalho, por exemplo, no vôlei Renata? Primeira rodada, uma derrota da maneira que foi para o Santo André. A vitória quase nas mãos, de repente ela escapa. Aí depois vieram 2 resultados positivos. Como que é o trabalho psicológico depois de uma derrota doída, né, da maneira que foi, pela característica, pela circunstância da derrota, e depois com 2 resultados positivos? Como é que fica a preparação psicológica? Porque daqui a pouco tem esse jogo pesado que é contra o SESI. Ah, legal, Carlão. Ótima pergunta. Carlão, há 2 maneiras de se observar uma derrota, né? Primeiro, pela derrota em si, efetivamente. Afinal de contas, cada resultado, cada derrota são pontos que perdemos numa etapa classificatória do campeonato, e esses pontos fazem falta de uma maneira ou de outra, mais cedo ou mais tarde. Então, por esse ponto de vista, sempre é feita uma análise em relação a essa derrota. Porém, uma outra maneira de observar, e esse exercício a equipe sempre faz, é observar a derrota como um resultado, né? Então, qual foi o resultado? O resultado foi esse: nós temos um analista de desempenho que transforma o jogo em número, em percentuais, e esses números são avaliados, analisados e depois transformados em dinâmicas nos treinamentos para a gente aprimorar. Então, há essas 2 maneiras de observar, uma como uma derrota em si, que a gente tenta sempre evitar, mas também o processo todo e o resultado desse processo, para a gente conseguir aprimorar no treinamento. Na verdade, né, Carlão, nós sempre observamos essa questão de perder ou ganhar nos jogos oficiais, mas os treinamentos também existem essa questão de vitória ou derrota, porque esses jogadores estão o tempo todo tentando deixar a bola no ar, tentando colocar um ataque no chão, fazer um bloqueio, acertar um saque. Essa questão de vitória, derrota, realização ou frustração é extremamente presente nos treinamentos e de maneira intencional na dinâmica dos treinos preparada pelos técnicos. Então, dentro da própria dinâmica de treinamento, da programação de preparação da comissão técnica para a equipe, essa dinâmica de vitória e derrota, ela está inserida no cotidiano da equipe. A parte psicológica, ela está sendo construída junto dos outros domínios, cognitivo, técnico, tático e físico também. Não tem como dissociar a parte física e técnica da parte psicológica, mental e cognitiva. Na verdade, nós trabalhamos algumas vezes de maneira separada, porque a gente tem esse tipo de ferramenta, mas na hora que o jogador entra na quadra para treinar, todos esses domínios estão envolvidos e a comissão técnica tem competência para lidar com esses domínios, esses vieses, para preparar a equipe de uma maneira integral, né? Não só física, não só técnica, não só tática, mas considerando todas essas áreas que, na verdade, elas são englobadas na hora do jogo e são elas que vão determinar o resultado de cada partida.
São 4 horas e 26 minutinhos, o tempo passa muito rápido, muito rápido. E vamos falar um pouquinho de seleção brasileira, o André. Brasil que ganhou de Cuba na primeira rodada do Mundial, venceu ontem o Japão e amanhã vai enfrentar a equipe do Catar lá no Mundial. Como é que tá essa seleção aí na sua visão? Então, Cabela, sabe que a seleção tem um desafio muito grande, né? Ela veio uma campanha nos Jogos Olímpicos que não agradou ninguém, por mais que tenha ficado na 4ª posição, não agradou ninguém, muito menos eles, porque eles miravam no mínimo uma medalha de prata. Depois tiveram uma participação na Liga das Nações, também não satisfatória. E agora eles estão em pleno período de reconstrução em meio a um campeonato mundial, que é uma competição fundamental, né? É a competição mais importante do ano. Eles têm esse desafio grande, estão preparando, tem muitos jogadores jovens lá. O próprio Flávio, Central Flávio, é a primeira vez que atua como titular da seleção. E é um desafio grande, eles precisam unir a juventude de alguns atletas, mas também a inexperiência desses mesmos atletas, a carga de treinamento de trabalho que os atletas experientes têm. É uma seleção que continua com um potencial enorme, tem uma cobrança enorme também nas costas, mas tem tudo para dar certo e conseguir desempenhar muito bem no Mundial. Fez uma partida difícil contra Cuba, um 3-2 contra Cuba. Ontem, para te falar bem a verdade, eu até esperava mais dificuldade nesse jogo contra o Japão, mas acabou vencendo com uma certa tranquilidade. E amanhã tem uma partida difícil contra um franco-atirador, uma equipe desconhecida no cenário mundial, sem muita tradição no cenário mundial, e é sempre perigoso. O importante é essa seleção ter em mente que precisa cumprir cada etapa, adversário mais fácil ou mais difícil, complexo, mas cada etapa é importante para o resultado do Mundial, mas sobretudo para a construção da identidade dessa seleção, que tem esse desafio pela frente, mas também ano que vem tem mais um ano desafiador. Agora, André, você falou que na Olimpíada mirava pelo menos uma prata. E nesse Mundial, tem perspectiva de chegar no pódio? Tem perspectiva e tem chance. E, sobretudo, Cabela, tem competência para isso. Agora, tem um rol de adversários igualmente competentes. Cada detalhe, Cabela, no campeonato mundial, sobretudo no formato atual, cada detalhe, cada set, cada ponto, cada vitória vai fazer muita diferença na classificação e, sobretudo, depois no cruzamento, né, na fase final. Então, é necessário realmente empenho total, concentração total em cada jogo, em cada partida, para construir uma medalha nesse Mundial. Agora, chance e competência não faltam. Muito bem, 4h29, André Heller no Toque de Ouro com a gente aqui dentro do CBN Esporte, segunda edição, como acontece todas as segundas-feiras. Mais uma vez, obrigado, viu, André? Uma boa semana para você. Cuidado com o frio, hein? Boa semana, Cabela, boa semana, Carlão. Olha, eu tô aqui encasacado, cobertor, vou comer pinhão e tomar quentão, meu amigo. Mas quentão ou chimarrão? Tá com esse frio. Quentão ou chimarrão? Chimarrão também. Todas as possibilidades de ficar mais quentinho eu vou fazer, meu amigo. Como eu falei, eu sou um gaúcho falsificado. Um abraço, André. Abraço. Vamos pro intervalinho, vem chegando aí o repórter CBN, a gente volta já.